Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade, tá? A gente continuar, tá? Assim, tá, pessoal? Nosso processo da consciência, da expansão, tá? Entender todas as coisas, como é que joga esse jogo aqui, tá, pessoal? Principalmente, né, pessoal? A gente que tem uma sensibilidade, tem, né, a nossa mediunidade aberta, tá? Temos, como é que se diz? Sentimos mais as energias, tá? Porque você sabe, né, pessoal? A gente está inserido no mundo de energia. Tudo aqui é energia. E, e a gente precisa entender como é que a gente lidar nesse mundo de energia. Esse é o jogo, tá, pessoal? É o jogo do equilíbrio, é o jogo, é o caminho do meio, é o jogo pra gente caminhar, tá? E ir crescendo. E a gente vai aprendendo com cada tipo de energia, tá? Isso que é o TikTok, filha. Vocês aprendem tanto a energia negativa quanto a energia positiva, tá? Se você não quer aprender com a energia positiva, com o bem, você vai aprender com o mal. Todo mundo vai tirar uma lição da vida, tá? Do que tá passando, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? Eu tô falando isso porque nosso vídeo de ontem, não foi, pessoal? A gente falou sobre o quê? Se lembra? Agradecer a vocês que vocês gostaram do tema de ontem, né? Que foi o desequilíbrio, né, pessoal? Então, desequilíbrio é isso, é você desequilibrar as energias, tá? As energias do seu corpo. Então, se você anda desequilibrado, então suas energias estão desequilibradas. Aí você vai lidar nesse mundo aqui onde tem um magnetismo, uma energia, você não vai se dar de bem, tá, pessoal? Ontem a gente falou sobre esse desequilíbrio, né? E hoje vamos falar sobre o que é a sensibilidade energética. Então, pessoal, o que é isso, tá? Sensibilidade energética. Aí eu coloquei uma pergunta aqui, né, para gente entender, né? E por que temos que saber lidar com essa capacidade do espírito? Então, pessoal, essa sensibilidade é uma capacidade do nosso espírito, tá? A pessoa sensível energeticamente é que ela sente as energias, tá? Isso é uma capacidade do espírito. Mas porque muitas pessoas não sentem isso, irmão Sonão? Às vezes só a pessoa que sente isso é médio, é sensitivo, né? Todas as pessoas, pessoal, ela é médio. Ela é uma consciência. Todas as pessoas, tá? Mas por quê? Porque está bloqueado. Ela está numa frequência abaixo e essa frequência de sensibilidade é uma frequência mais acima. Então, por isso que todas as pessoas que despertam, pessoal, ele abre essa sensibilidade, essa capacidade, né, do espírito, é uma habilidade, né, de perceber as energias, tanto as energias sutis, que é aquela as espirituais que a gente não vê com os olhos, como a energias densas também, tá? Entende, pessoal? Ela percebe. E, e isso é uma capacidade do espírito, quando você passa por um nível de frequência, tá, pessoal?
aonde o seu espírito tem essa capacidade. Entende? Olha, todas as pessoas que é médio sensitivo, tá, pessoal? Vocês não têm para onde correr, tá? Vocês têm que trabalhar a espiritualidade, tá? O equilíbrio, tá? Senão você é afetado, tá? Não tem jeito, tá? Ah, tem para onde correr, mas eu não sei. Só se os ET levar você na nave para sair daqui desse mundo de energia. Mas você vai para outro mundo de energia também. Não, não tem para onde correr, fazer igual. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, tá? Então, é melhor você trabalhar as suas energias, tá? Entender como que você funciona, tá? É importante para você entender os outros, porque esse que é, ele lê a energia dos outros, lê a energia do ambiente. É isso, tá? Você, tá, pessoal? Porque como alguns médios sensitivos, você não é especial por causa disso, tá? As outras pessoas não, você não é especial, tá? Isso é uma capacidade que todas as consciências têm, tá? As outras consciências ainda não abriram porque estão dormindo, tá? Essa capacidade. Mas futuramente, né, quando o muito espiritualista fala que passar por uma frequência maior, né, a vibração do planeta, a maioria vai ter essa capacidade, tá? Você não é especial, tá? Porque quando você entra nessa especialidade, sou especial, isso você vai ser usado pelas influências negativas, tá? Como muitos médios que estão aí no centro espírita, né? Centro espírita e espiritualista, como muitos médios, tá? Eles estão entrando nessa vibe de que é especial, é pessoas, né? Porque ele está conseguindo perceber as energias, alguns espíritos percebendo alguma coisa, então ele acha que isso ele é especial. Então, quando ele começa a se sentir, é o que aconteceu aí com os pastores também, né? Não só com os médios aí que estão no centro. Ele começa a se achar especial, aí já caiu, tá, pessoal? Você, e pior que o médio, ele pode ser usado como canal de trazer coisas malignas para as pessoas. Por isso, muito cuidado, tá, pessoal? Isso é uma responsabilidade muito grande, tá? E que eu tenho que falar isso aqui porque aqui é um lugar de despertar da consciência e você pode começar a sentir as coisas, sensibilidade. Então você também precisa entender, tá? Essas coisas para você não perturbar, ficar perturbado a sua mente, tá? Teve muitas pessoas aqui que era médio, tá, pessoal? Era sensitivo e não sabia, tá? Tava sofrendo por causa do descontrole emocional, por causa de tudo. Vieram aqui pro meu canal, começaram a se equilibrar, pessoal. Começaram a se equilibrar. Hoje estão bem. Ela sente, mas ela percebe que não é dela, é coisa do ambiente, é coisa da outra pessoa, tá? Ela não se envolve, então ela já tem capacidade de saber lidar. Foi a minha pergunta. E por que temos que saber lidar com essa capacidade do espírito? Por que a gente tem que saber lidar? Por causa disso. E isso é um treino, tá, pessoal? É um treino, se conhecer, cuidar dos traumas aí, das coisas que a gente tem, para não se confundir com as emoções, as perturbações dos outros, tá, pessoal? A gente tem que fazer isso, tá? Mas vamos para aqui, tá? Para o nosso estudo de hoje, tá? Hoje aqui as pessoas estão aí na frente aí agitada, tá, pessoal? Vocês podem ver aí umas gritaria aí, é um agito só, tá?
Então, e o que é que ele fala? O que é a sensibilidade energética? Tá, pessoal? Ó, tá vendo o critério? Você vai ver essas coisas, tá, pessoal? Aí ele fala a sensibilidade energética, né? Se refere à capacidade de uma pessoa perceber, reagir às energias sutis presentes no ambiente ou em outra pessoa. Então, pessoal, ele está dizendo que a sensibilidade energética, né, é um conceito, né, que é trazido, é maioria meio espiritualista, tá? Trazido aí, que fala que se refere àquela capacidade que aquela pessoa tem de perceber e reagir às energias sutis, tanto presente no ambiente como em outra pessoa. Então ele tem a capacidade de perceber a energia do ambiente e a energia que está no campo, né? O campo vibracional energético da pessoa, né? É uma habilidade que o espírito tem, né? É uma habilidade do espírito da pessoa. Todo mundo tem, tá, pessoal? Mas só que enquanto a maioria das pessoas estiver dormindo, essa habilidade não vai ser desperta. Então, essa habilidade é tem alguns que já vêm, tá? Desde criança eles já vêm com essa percepção aberta. Tem outros, não, que já está fechado, tá? E quando ele despertar, vai ser aberta essa capacidade, essa habilidade, tá? Aí ele fala a habilidade de sentir, captar e, por sua vez, se afetar por energia, que pode ser positiva ou negativa. Então, você sente as duas polaridades, tá, pessoal? Não é fácil, tá? Então, por isso que você tem que saber lidar com isso, tá? Tanto a sua tanto a sua quanto a dos outros. Então, você sente a sua energia e ainda sente a dos outros. Se você vibrar em uma frequência negativa, pessoal, você sente raiva, nossa, eu um dia aqui senti raiva, então eu senti que aquela vibração não era boa, tá? Entende, pessoal? Então, você percebe sua e percebe também a outra pessoa que estiver com raiva, ódio, você percebe também a vibração das outras pessoas. E o ambiente também, se o ambiente já é marcado por aquilo, tá? Por isso, pessoal, famílias que ficam brigando, surge o ambiente, tá? Deixa pesado. Todo mundo fica irritado, todo mundo fica, sabe? Não é um ambiente gostoso de você estar. Tem muitas pessoas, tá, pessoal, que as casas são assim, briga bagunçada diariamente, tá? Que ela não consegue ficar em casa, ela sai para a rua, vai para algum lugar, porque o ambiente está ficando sujo, né? E quando esses ambientes ficam sujos, você atrai espírito de baixa vibração, espírito sujo. E vai abusar mais ainda, tá, pessoal? Nossa, é muito ruim, pessoal. A gente tem que despertar consciência para perceber isso. Porque a gente não vai melhorar a gente, não vai melhorar o ambiente, não vai melhorar o mundo, coisa nenhuma. Essas pessoas dizem que querem melhorar o mundo, mas agindo dessas formas, é conversa para boi dormir, tá? O, o boi ficar dormindo é conversa. Porque ela tem que melhorar ela. A pessoa, quando não melhora ela, acontece essas coisas, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? É bagaceira, pessoal, tá? E a gente que é espiritual, tá, pessoal? A gente sente essas coisas, tá? Mas é isso, a gente tem que saber lidar com essa capacidade que foi aberta na gente, né? Que foi aberta os nossos chakras, tanto os chakras elevados espirituais como os chakras de baixo também, tá?
Aí ele fala, pessoa sensível energeticamente tende a ter uma intuição mais forte e perceber detalhes sutis no ambiente, como mudança de humor em outras pessoas ou a atmosfera de um local. Então, ele é a pessoa que energeticamente ela é sensível, né? É os desperto verdadeiramente, tá? E sensitivo e os médio, tá? Eles têm. Então, ele tem essa intuição, a intuição é muito forte. É muito forte. Então, eu, eu tenho essa intuição, tá? Meus vídeos, tudo aqui é de intuição, pessoal, tá? De perceber o ambiente. Por isso que às vezes quando eu falo que eu saio para lugares movimentados, né? Eu sinto as energias, tá? Né? Às vezes, pelo o ambiente, você tem mudança de humor, tá? Ou então pode afetar você, dar dor de cabeça, você ficar com dores nas costas. Acontece muitas coisas, tá? Aí, ou a atmosfera local, então ele sente o bairro, o, a cidade onde ele está, ele sente que ali a energia se tá boa ou não. É isso, pessoal. Não é brincadeira, então, é uma capacidade do espírito, tá? Aí ele fala, ela pode absorver emoções que está ao redor, né? As pessoas que têm essa sensibilidade energética e sentindo suas alegrias e tristeza como se fosse sua. Então, você pode sentir se o lugar está alegre ou se o lugar está triste, pessoal. As pessoas ali. Não tem o que fazer, pessoal. A gente só tem que cuidar da gente. Por isso que você é médio, pessoal. Você é sensitivo. Você é despertou, tá desperto, abriu essa frequência, tá? Tem que se cuidar, tá, pessoal? Tem que trabalhar a espiritualidade. Não pode ficar sem o trabalho espiritual. Não existe isso. Não, a gente não tem mais como votar, tá, pessoal? Despertou, não tem como votar mais. A gente só tem que melhorar aqui, tá? As pessoas vão achar meio estranho a gente, que a gente não sabe muito, a gente. Mas é assim, porque a gente não está andando de acordo com a frequência que o mundo tá? Deixa eles até eles despertarem também, tá, pessoal? Aí ele fala, essa sensibilidade pode tornar a pessoa mais suscetível à energia negativa. Então, porque a maioria do ambientes aqui, tá? Pode ser até na nossa casa. Tem energia negativa, tá, pessoal? Aí você vai sentir cansaço, dores de cabeça, né? É por isso que às vezes eu sinto muito, tá? Irritabilidade, né? Em algumas vezes, especialmente em ambientes com muita agitação e conflito. Então, aonde tem muita agitação, conflito, por isso que a família, tá, pessoal? Pelo menos a nossa casa tem que ser um lugar seguro, tá? Um ambiente onde a gente vai se esconder. Por isso que eu faço daqui do meu quartinho, tá? Um ambiente, mesmo que a minha família esteja aí toda perturbada, eu tenho que ter meu cantinho aqui para eu ficar. É o meu lugar seguro, é onde eu vou trabalhar minhas energias, vou me equilibrar para enfrentar aí esses tipos de influências, tá? Negativas, tá? É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Aí ele fala, muitas vezes pessoas sensíveis buscam ambientes mais tranquilos e naturais para se reequilibrar, como parques, floresta ou praia, como citar, como praia, né? Florestas, né? Esses ambientes mais tranquilos. Então, essas pessoas estão buscando, tá, pessoal?
É por isso que eu gosto também desses ambientes. Quanto menos pessoas, mais tranquilidade. Melhor, melhor, tá, pessoal? Aí, meu Deus. Mas a gente não é estranho, pessoal. É porque a nossa vibração é diferente, tá? Não é porque a gente é doido, é louco, né? É porque a nossa vibração mudou. Simplesmente isso, tá? A gente não é especial, tá, pessoal? Ah, eu sou especial. Não, não é especial, tá? E tem muitos médios, tá caindo nessa aí, e estão sendo usados muito por espírito de vibração baixa, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala: essa sensibilidade pode ser um ponto de partida para o desenvolvimento de habilidade mediúnica, então, da mediunidade, né? Que a gente tem, como a capacidade de canalizar mensagem, então, receber mensagem espiritual, ou sentir presença de espírito. Então, você vai sentir presença de espírito. Pode ser o espírito elevado ou de baixa vibração. Então, você vai precisar treinar a habilidade do discernimento do espírito. E a palavra de Deus é um guia para isso, tá? É um guia para o nosso espírito, para a nossa consciência, tá? Para você identificar aqueles que faz o bem e aqueles que não faz, tá? Entende? E a maioria, tá? Os médicos que não trabalham a espiritualidade dele, tá? Ele é perturbado por esse espírito aí, zombeteiro, esse espírito maligno, tá? Que pode até deixar a pessoa louca. Teve muitas pessoas aí, pessoal, que tinha mediunidade forte assim. Não trabalhou, tá? Não aumentou sua frequência, trabalhou o seu lado moral, ético, tá? E os espíritos bagunçaram, então teve muitos que ficaram loucos aí, tá? Ficaram meio atordoados, porque não tá sabendo lidar com essa energia, tá? Então precisa trabalhar tanto moralmente, eticamente, tá? Trabalhar a sua espiritualidade, tá? Para você ser uma pessoa melhor. Então, usar essa capacidade que você abriu para Não sei. ajudar as outras pessoas, tá? Porque você é capaz de ler a parte energética, a emoção, a mente da pessoa. Ver se a pessoa está com a mente perturbada, então ajudar ela, tá, pessoal? Então, você vê uma capacidade dessa, um terapeuta, você tem essa capacidade. Você pode ajudar a pessoa, você já sabe o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Tá? Agora você vai ter que se cuidar, tá, pessoal? Porque você vai atender pessoas, cada bagaceira que existe aí, tá? Cada mente perturbada que tá por aí, tá? Então você vai ter que se cuidar para não ser afetado, tá? Aí, aí o que mais, pessoal? Ele fala, a sensibilidade energética não é uma doença. Então, não é uma doença, tá, pessoal? A pessoa não está doente, não está louco, tá? Mas sim uma característica da personalidade do espírito, que pode tanto trazer benefício, como trazer desafio, malefício também. Então, vai depender desse médio, desse sensitivo, como é que ele está lidando com isso aí, tá, pessoal? Com essas capacidades abertas. Aí ele fala, existe técnica, né? E prática que pode ajudar as pessoas sensíveis a gerenciar essas energias. Então, você vai ser um gerente da energia, gerente, tá? Como proteção energética, então, para ele se proteger, né? Das energias baixas e buscar por ambiente equilibrado. Então, por isso que não tem jeito, tá, pessoal? A gente que é desperto, abriu a sensibilidade, você é médio desde criança, é sensitivo.
você vai ter que ter uma vida totalmente diferente, buscar um ambiente tranquilo. Então, se você vive em um ambiente perturbado, pessoal, é difícil de você manter o equilíbrio, porque pessoas, tá? Então você tem que estar num ambiente tranquilo. Essas pessoas têm que entender essas pessoas, tem que deixar ela, tá, pessoal? Deixa ela, porque ela não sabe, não entende nada disso. Ela tá, tá em outra frequência, tá com chakra tudo fechado. Não entende, então não vai entender a gente, não vai entender. Então, aquele que é espiritual, por isso que a Bíblia fala, né? Aquele que é espiritual, ele ninguém entende ele. Então, porque a gente é espiritual, ninguém entende. É louco, esse cara perdeu a cabeça. Teve um aqui mesmo que falou no meu canal, você fumou o quê, rapaz? Eu aí entrei no jogo dele, né? Eu digo, eu fumei espiritualidade. Entende? Porque eu sei que essas pessoas não entendem, tá? A pessoa tá influenciada, tá em outra vibração. Tá sendo até usado pela vibração maligna, tá? E a gente tem que saber lidar com essas pessoas, tá? É fácil? Não é fácil, mas é isso. Tem para onde correr? Às vezes a gente tem gente perturbada na nossa família, às vezes a gente vai ter que saber lidar com isso. E não tem para onde correr. Você vai correr? Não tem, tá? Aí ele fala, se a sensibilidade, sem essa estiver causando sofrimento significativo na vida, né? É importante buscar ajuda profissional de um terapeuta especialista em energia. Então, buscar aqueles terapeutas energéticos, tá, pessoal? Para trabalhar, porque quando você trabalha com a mente, a emoção, tá? Você primeiro, se você tem perturbação emocionais da mente, você tem que trabalhar isso, tá? Você se equilibra para você entender as emoções do outro, porque se você não se equilibrar, a emoção do outro entra no seu campo, bagunça você todo. E é isso que está acontecendo com algumas pessoas, alguns sensitivos médios, né? Que às vezes ele nem sabe que ele tem essa abertura para essa sensibilidade. Às vezes pessoas despertaram e não sabem como lidar com isso, tá? É difícil, então. Por isso aqui, ó, meu canal tinha muitas pessoas assim, pessoal. Essa pimenta é Era médio e sensitivo, não sabia. Tem muitos desses lá na igreja evangélica. Eles não sabem, então eles estão sentindo coisa, ele não sabe, ele acha que é até coisa do demônio, tá? Ele acha coisa, tá? Então, ele não sabe lidar com isso. Então, o que é que chegaram aqui no meu canal? Eu comecei a explicar sobre isso. Eles começaram agora eu estou entendendo, começaram a equilibrar emocionalmente, mentalmente, estavam tudo perturbado, né? Por causa de crenças religiosas, tá? Então isso bagunça muito, tá, pessoal? Então muitos desses que chegaram aqui no meu canal estavam assim, pessoal. E começaram a se equilibrar agora, trabalhando a espiritualidade. Eles são assiduamente aqui, estão me ouvindo aqui, essas pessoas. Porque está ajudando ela. Porque elas estavam bagunçadas. Então, simplesmente foi isso. Então, quando ela está se chegando à espiritualidade, ao Deus dela, tá, ela está entrando em equilíbrio. E isso melhora a frequência dela. Ela começa a entender as energias do ambiente, das outras pessoas, de espírito. Então, ela vai começar a ter discernimento qual é o espírito evoluído e em qual é o espírito de baixa vibração. Tá? Então, a gente precisa fazer isso, tá, pessoal? Aí ele diz: pessoas que são sensíveis às energias
tem um poder que pode fazer tanto bem quanto mal para elas. Então, você pode fazer tanto bem, tanto seja para você, como para as outras pessoas. Isso vai ser uma decisão da sua consciência. Por isso, se você começa a dizer que você é especial, você começa a engrandecer, você pode estar entrando na vibração do mal, pessoal, negativa. Então, quem vai se aproximar de você? Quais são os espíritos? São espíritos de baixa vibração. E vai começar a enganar você. E vai fazer com que você engane os outros. Vai usar aquela sua habilidade, né? Que é a mediunidade de você sentir. E vai começar a enganar os outros. E isso está acontecendo com muitos médios, tá? Muitos médios que não vigiaram aí, tá? A consciência dele escolheu fazer o mal, não a energia do bem, tá? E tá entrando nessa energia da força do mal, tá, pessoal? E ele vai ter a recompensa dele, tá? Por isso, eu sinto muito, tá, pessoal? E tem muitas pessoas que têm uma capacidade, era para estar fazendo bem às pessoas, pessoal, estão fazendo mal, tá? Eu sinto muito, tá? Principalmente é influenciado aqui por dinheiro, tá, pessoal? Essa realidade aqui, o dinheiro, tá? Influencia bastante as pessoas para o mal, tá, pessoal? Porque a pessoa quer ter, tá? E quem tem aqui, você sabe que é bem visto, né? Quem tem dinheiro, quem não tem, é jogado lá para a sarjeta, pelas traças. Essa é a matriz que foi criada aqui, tá, pessoal? Né? E Deus está escolhendo essas pessoas que são jogadas pela traça, como a Bíblia fala. Deus escolheu aquelas coisas loucas do mundo, desprezível, para se tornar que são. Você vê que Deus trabalha de uma personagem totalmente diferente da do maligno, né, pessoal? É uma personalidade totalmente diferente. Aí ele fala, isso porque tem uma maior sensibilidade e contribui, por exemplo, a ter uma intuição mais aguçada. Então, ele tem uma intuição mais aguçada, então. Ou você pode usar isso para o bem ou para o mal, pessoal. Não vai ser tirado, tá? Por isso que tem médio aí, muitos trabalhando para a energia da força negativa, a habilidade não sai dele. Porque é uma habilidade que foi, ele abriu, é uma habilidade, agora só que ele está escolhendo para a energia do mal. Simples, entende? Por isso que não tem volta, pessoal. Você despertou, abriu essa sensibilidade, não tem mais volta. Vocês agora têm que ser ensinados, né? Pela palavra de Deus, né? Ensinado como você tem que usar essa habilidade para o bem, para fazer o bem às pessoas, tá? Aí, o que mais, pessoal? Todos os seres são capazes de emitir um tipo de energia por causa de seu campo energético. Então, todas as pessoas têm um campo energético. E esse campo energético, ele é composto da alma da pessoa, que é a mente e a emoção, tá? E pela consciência dele. Energeticamente, ele está emanando. Então, quando ele pensa, emana. Sente a emoção, emana energia. Não tem jeito. Ah, não vou afetar, eu vou ficar aqui quietinho, irmão, eu não vou afetar ninguém. Você ficar lá quietinho pensando, você está afetando. Não tem para onde correr, pessoal. A nossa consciência tem um propósito de escolher ou bem ou mal. É isso que a nossa consciência tem que escolher. Essa é a nossa decisão do nosso livre-arbítrio. Tá? Aí ele fala, entre as energias,
há aquelas que são consideradas energia negativa. Então, claro, porque se aqui existe essa polaridade, tanto positiva como negativa, então existe a energia aqui negativa. Pois pode causar, por exemplo, malefício à saúde emocional, física ou espiritual de uma pessoa. Então, é isso que acontece. Se você escolhe a maléfica, vai causar na sua saúde emocional, física, então vai afetar também fisicamente e espiritualmente uma pessoa. Então, pessoal, veja qual é a energia que você está emanando. Você pode estar afetando as pessoas, o emocional da pessoa, o físico e o espiritual da pessoa. Ah, não estou afetando não, irmão. Você está sim. De uma certa forma, você pensa, você tem emoção, você fala. E agora, o que é que você está fazendo? Então, tem que pensar muito, principalmente vocês que é desperto, sensitivo, médio, tá? Você tem que pensar nisso, tá, pessoal? Aí ele fala, como convivemos com diversos seres vivos em que é possível não ser influenciado por algum tipo de energia. Então, como é que a gente pode viver aqui, a gente sendo sensitivo, né? Tendo essa sensibilidade energética com todo tipo de energia, né? Além disso, há pessoas que têm a capacidade de serem mais sensíveis à energia que estão ao seu redor. Então, somos a gente, o desperto, o sensitivo. Então, temos essa capacidade, né? E como é que a gente pode viver, pessoal? É a minha pergunta. E por que temos que saber lidar com essa capacidade do espírito? A gente saber lidar com essa capacidade, pessoal, é a gente trabalhar nossa espiritualidade, trabalhar os nossos valores éticos, morais, trabalhar a nossa frequência, tá? Começar a buscar a frequência evoluída, tá, pessoal? Então é isso que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Não tem para onde correr. Se você despertou, você é médio, você é sensitivo, você é uma pessoa espiritual, tá? Não tem para onde correr. Me diga aí onde quer que você quer que eu corra. Me diga aí, pessoal, tá? É melhor você começar a trabalhar a espiritualidade, estudar sobre isso, né? Se dedicar em fazer o bem, tá, pessoal? As panelas começam a cair. Quando eu falo, as panelas começam a cair, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal, que ele fala aqui? Ele fala, essa sensibilidade aflorada, né, pode ser um princípio do desenvolvimento da mediunidade. É isso, né? Que é uma habilidade que você pode nascer com ela ou despertá-la ao longo da vida. Então, tem aqueles que já nasceram, tá, pessoal? Eles já viram com os canais abertos, com essa habilidade para perceber as energias do mundo espiritual e do mundo físico, tá? Ou você pode despertar ela quando você despertar sua consciência, tá? Você sair do sono aí profundo da consciência. Aí você também, essa habilidade começa a brotar em você, tá? Né? Era pouco, tá, pessoal? Mas depois que eu despertei, isso aumentou gradativamente, tá? Essa intuição, essa sensibilidade, tá, pessoal? A minha saída do corpo também aumentou também, tá? Essa sensibilidade. A minha experiência, tá? Espiritual. Aumentou isso. Mas é isso, pessoal. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Não tenho o que fazer, tá? A não ser trabalhar minha espiritualidade, me equilibrar, para eu me manter aqui nessa realidade, pessoal, tá? Levar uma vida uma equilibrada para não me afetar, tá, pessoal?
E eu começar a usar essa habilidade para fazer o bem ao próximo, tá? Emanar energia positiva para o próximo. É o que eu estou tentando aqui fazer, tá, pessoal? Com meus vídeos, trazendo essa intuição, esse ensinamento. Então, usando toda a minha habilidade, tá? Até de músico, aqui minha habilidade como conhecimentos psicológicos, que eu tomei psicologia, psicanálise, tá? Então, tudo isso aqui eu estou usando para emanar uma energia positiva. E graças a Deus, tá? Eu tenho ajudado aí pessoas aí no meu canal, tem dizendo, nossa, obrigado, irmão, o seu vídeo é uma benção, tem me ajudado bastante, né? É isso que eu estou fazendo, pessoal. Eu estou me tornando um canal de Deus para abençoar as pessoas, trazer informação para essas pessoas que estão despertando, que é espiritual, que é da minha família espiritual, tá? Todos que aceitam aqui a minha energia, a maneira que eu falo, vocês se inscrevem no meu canal, vocês estão assiduamente, vocês é da minha família espiritual, tá? A minha família. Então, eu tenho que trazer benefício para vocês. Não só a minha família aqui carnal, principalmente a família da fé. Então, vocês são minha família da fé. Eu tenho que trazer instruções, tal, para a gente começar a viver bem, né, pessoal? Aí ele fala, por outro lado, quando uma pessoa. Aí, onde eu parei aqui? Parei aqui. Isso porque tem uma maior sensibilidade e contribui, por exemplo, tem uma intuição aguçada. Por outro lado, quando uma pessoa não sabe controlar esse poder, né, essa capacidade do espírito, ela pode ser afetada com mais intensidade pelas essas energias negativas do ambiente e de outra pessoa. Então, se você não sabe controlar essa capacidade. É por isso que eu falei, você tem que saber lidar com essa capacidade. Se você despertou, se você aumente, você tem que saber, pessoal. Né? É o que a gente faz aqui. Tá? Trabalha a nossa espiritualidade, obtém conhecimento, a gente medita, ora, tá? Busca fazer o bem, tá? Entrar numa frequência boa, fazer o bem à pessoa, usar nessa nossa habilidade para abençoar outra pessoa. Então, fazendo isso, tá, pessoal? As energias, você entra numa frequência, no limiar da frequência elevada, aonde os mentores, os anjos, vai lhe auxiliar você nessa sua caminhada espiritual. É? Eles estão aí nos auxiliando para a gente, para os espíritos não perturbar a gente levar uma vida aqui tranquila, tá? Entende? Então, se você não sabe controlar isso, vai acontecer, vai lhe afetar essa energia com intensidade, né? Seja do ambiente, então você vai no ambiente, começa a ser afetado, tá? Você vê que hoje eu já controlo bem, eu vou no ambiente assim, né? Eu sinto um pouco, mas eu já sei que aquilo é do ambiente, é só eu sair dali, tá? Vai melhorar. Aí é outra pessoa, então, pessoas que estão tóxicas, pode ser até no ambiente da sua casa. Então, tem que trabalhar isso, tá, pessoal? Aqui na minha casa tem melhorado, tá? Vocês têm percebido aí que tem melhorado, mas ainda tem espírito aí, por causa da consciência. As pessoas ainda não entendem, não estão despertas. Então, elas estão em uma frequência, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, para saber se você é uma pessoa mais sensível às energias, confira 5 sinais que revelam esse poder interno. Então, para você saber, ele vai dar aqui 5 sinais que acontece com a maioria das pessoas, né? Se você tem esse poder, você já tem aberto aí seus chakras, né? Espirituais, tá? Então, qual é a primeira? Excesso de cansaço. Então,
Se você sente muito cansado, tá? Nossa, estou muito cansado, o que é que está acontecendo? Então, é porque você está sugando a energia de você. Porque você está com seus campos abertos e às vezes está numa frequência baixa, os espíritos de baixo estão sugando a sua energia. O que é que você tem que fazer? Trabalhar a sua frequência, levar. Então, quem tem a capacidade, ele fala, de sensibilidade, por vez se sente mais exausto, principalmente quando tem contato com muitas pessoas. Já pensou, pessoal? Então, imagine eu ser sensitivo, eu ter muitas mulheres, o cara que se deita com muitas mulheres, pessoal. Como é que vai estar o campo dele espiritual e mental? Entende, pessoal? Tem coisas que não dá mais para a gente fazer, tá? E por isso que a Bíblia nos ensina, aquele que é espiritual e as pessoas que não é espiritual não entendem isso, tá? Não entende isso. Aí ele fala, essas condições ocorrem por causa da interação com as energias que estão ao redor. Então, acontece, e você não sabe, você está numa vibração, você não está desperto, você... Teve muitas pessoas que estavam assim, pessoal, era médio, estava aberto, estava se sentindo cansado. Tem pessoas até que estão entrando em depressão, tudo, tá? Espíritos perturbando a mente da pessoa, chegaram aqui no meu canal, se equilibraram, pessoal. Você vê que a informação é importante, pessoal. Né? Aí ele fala, ao mesmo tempo em que o seu corpo precisa processar essas energias, né? Você precisa processar, você precisa se limpar. É possível que a sua própria seja drenada pelo ambiente. Assim você fica cansado com mais rapidez. Então, às vezes até pelo ambiente mesmo, que né, você está sendo drenado. Então, excesso de cansado é um sinal de que você tem essa sensibilidade. Aí ele fala, absorve a emoção das pessoas. Então, você sente, né, a empatia. Por isso que aqueles que despertam a empatia dele, a sensibilidade dele cresce, a empatia. Ele fala, ser sensível faz com que você tenha mais empatia. Não tem para onde. E a própria Bíblia, né, manda a gente ter compaixão, empatia, né? Por quê? Está ensinando aquela consciência que agora é um novo ser espiritual, como você tem que usar essas vibrações, essas energias. A Bíblia ensina, pessoal, né? O que é algo muito positivo, né? Empatia é muito positiva. Por isso que as pessoas, o psicólogo fez a pesquisa, viram que a empatia das pessoas estão muito baixa. Essa é a prova de que eles não estão despertos, não estão conectados com a espiritualidade. Aquele que tem empatia, que está conectado com a sua espiritualidade, que se tornou sensitivo, né? É uma pessoa mais voltada para o bem. Contudo, ele fala, contudo o problema aparece quando você não consegue distanciar-se das emoções alheias. Então, você não consegue se distanciar das emoções alheias. Então, mistura com a sua, tá? Então, você tem que aprender essa habilidade, tá? Por isso que você tem que saber lidar com essa capacidade. Você tem a capacidade, abriu, mas não sabe lidar. Então, tem que aprender a lidar com as energias. Primeira energia que você tem que saber é se você tem bagaceira lá e começar a equilibrar. Começa a trabalhar sua emoção, mentalmente, trabalhar sua mentalmente, tirar as crenças limitantes, começar a equilibrar você. Aí você vai saber lidar com as emoções das outras pessoas, porque você vai sentir, tá? Não tem como sentir. Ah, não tem como sentir? Não tem.
A não ser se você não pode voltar mais. Se você despertou, não tem como voltar mais atrás. A, como é, não tem como, né? Não sei se você entra em uma frequência bastante baixa, mas mesmo assim, tá? Os espíritos vão perturbar você. Não pode, pessoal. Agora é daqui para glória. É trabalhar daqui para glória, tá? Usando, a gente vai usar todas as energias aqui, tá, pessoal? Mas aquilo que a gente agora é guiado pela palavra de Deus, né? Pelo que Deus nos orienta. Então, a gente vai usar todas as energias, mas de forma que aquilo que a espiritualidade permite. Então, todas as energias aqui a gente vai usar, mas equilibradamente. Aquilo que a espiritualidade está permitindo, então a gente vai usar todas as energias. Mas de forma equilibrada, tá? De forma que não se apegue às energias baixas, você viva uma vida mais espiritualizada. Mas usando a energia, enquanto a gente tem corpo aqui, tá? Aí ele fala, em outras palavras, é como se você pegasse as dores de alguém para si. Então, toda emoção, positiva e negativa, são sentidas com muita intensidade. Então, você sente com muita intensidade, né? Além disso, você pode ter dores de cabeça, mal-estar, quando ficar próximo de uma energia negativa, ou contrária à sua. Então, é isso às vezes que me acontece, tá? Me dá dor de cabeça porque às vezes não tem a gente escolher, pessoal. Às vezes até gente da nossa família, tá? Que tá com a energia negativa. E aí se aproxima, entra no nosso campo, a gente começa a sentir dor de cabeça. Tem o que fazer, pessoal? Tomar um Anadol, tá? Não, é que você toma quando sentir dor de cabeça, atingir o seu físico, toma o remédio e depois começa a trabalhar, pessoal, para aumentar a frequência, tá? Por isso que a gente tem que estar numa boa frequência, tá? Uma boa energia. Mas é difícil aqui, é difícil porque você vê a perturbação que é. Nossa, pessoal, se você vive em uma casa onde tá perturbada, tá, pessoal? A energia vai ser difícil de você se equilibrar, tá? Você pode, tá? Escolha um cantinho onde você fique lá e fique trabalhando a sua frequência ali. Deixa as pessoas lá, tá? Para você lidar até com seus familiares, onde você sente uma emoção a mais, tá, pessoal? É isso. Aí o que mais que ele fala, pessoal? Costuma ficar mais isolado. Então, se você costuma ficar mais isolado, igual a mim, tá, pessoal? É um sinal de que você tem essa sensibilidade energética, tá? Já foi aberta isso já. É sinal de que você é diferente, você é um desperto, tá? Que precisa entender essas coisas. Então, costuma ficar isolado igual a mim, eu fico um pouco mais isolado, tá? Eu saio, tá, pessoal? Interajo, mas é bem pouco, tá? Eu tenho minha vida bastante reservada, tá, pessoal? É porque eu entendo agora isso, tá? Você vê que mesmo assim a gente é afetado, pessoal. Então, ele fala, pode se sentir cansado quando ficar perto de muitas pessoas. As pessoas com sensibilidade aflorada preferem ter poucas companhias e, por vez, passar um tempo isolado. É isso. É porque a gente é diferente, tá, pessoal? A gente interage, mas principalmente com companhias negativas, tá, pessoal? A pessoa não sabe, tá, pessoal? As pessoas não sabem, mas ela tá emanando uma negatividade. Ela não sabe, é inconsciente, tá? Ela tá presa ao sistema aí do inimigo, tá, pessoal? Pelas coisas, então ela tá emanando aquela vibração negativa.
E às vezes até gente da nossa família, é nossos amigos que a gente conhece, ela não sabe. Até pessoas de outro grupo religioso, tá? Que estão assim e ela não sabe. E ela pensa que é de Deus, tá emanando energia boa, mas não é, pessoal. Aí pode sentir ficar perto de pessoas e pessoas com sensibilidade preferem ficar ter um pouco de companhia e por vezes passa um tempo isolado. Essa atitude não é prejudicial à saúde emocional, porque é um reflexo do jeito de ser da pessoa. Então, é um reflexo do jeito de ser da pessoa. A pessoa é assim porque a vibração dela é outra, tá? Aí, por essa razão, passa um tempo sozinho, ajuda a equilibrar as emoções, organizar o pensamento e alcançar a paz. Então, por isso que a gente tem que ter o nosso cantinho, tá? Aquele cantinho onde tem a nossa energia, tá? Então, faça do seu quarto, né? Se você vive aí com a família perturbada, então, faça do seu quarto um cantinho ali aonde você recobra essas energias, comece a se equilibrar. Então, é preciso isso, tá, pessoal? Para organizar o pensamento e alcançar a paz. Então, para que você tenha um equilíbrio, uma paz, tá, pessoal? Não tem para onde correr, pessoal, tá? Aí a gente parou aqui aonde aqui, organizar a paz. Então, vamos parar aqui, tá, pessoal? Eu vou trazer a outra sinal de sensibilidade na segunda parte, tá? A gente vai continuar porque já é 56 minutos, ó. Não pode, senão vocês não assistem, tá? Muito longo, tá? Então, até a segunda parte.